Olá, nono ano, tudo bem? Estou aqui para fazer uma revisão com vocês das aulas, passar rapidamente um conteúdo, né? Nós passamos um momento aí de crise, estamos todos confinados em casa, nós precisamos continuar a estudar do conteúdo que nós estudamos tanto em casa quanto em sala de aula, certo? Vamos lá? Nós vamos falar um pouco sobre a Semana da Arte Moderna, a semana de 1922. Diversos artistas, né, nacionais que eram fora do contexto clássico se juntaram para fazer uma exposição de arte voltada, né, para fazer uma revolução, uma mudança de hábitos, de conceito. Eles estavam cansados de verem o mesmo conteúdo, né, de verem artes muito clássicas, né, muito engessadas, né? Então eles queriam sair um pouco da casinha, né, e fazer um pouco de um conteúdo mais diferente, fazer uma arte diferente. Como vocês podem ver aqui, um quadro bem interessante para o mapa mental. É uma forma de estudo, como vocês estão vendo, né? Na hora que vocês forem estudar para uma prova, vocês vão fazer recortes ou símbolos, ou em forma de texto mesmo, né, com cores diferentes, com flechas, né? E isso te ajuda na parte de estudo. Então é só para o conhecimento de vocês. Então vejam o quadro, né, montado com o mapa mental, feito à mão. Então é uma forma de desenhar bem importante para o estudo. Usam bastante no Enem para estudar, tá? Vamos lá então, pessoal. Então o que é mapa mental? É o nome dado para um tipo de diagrama sistematizado pelo inglês Tony Buzan para memorização e aprendizado. Estratégias e ideias. Esse método funciona, então é bem importante você estudar dessa forma, tá? Quem tiver interesse, tente fazer esse tipo de estudo que é bem interessante, tá? Antes de mais nada, vamos entender o contexto histórico que passou, tá? Vejam tudo que está em verde ali no contexto histórico. Vocês vão ficar entendendo, então, conforme eu estou falando, tá? Se comemorando o centenário da independência no Brasil e após o fim da Primeira Guerra Mundial, o nosso cenário artístico vivia sob forte influência das vanguardas europeias. O Brasil começava a se industrializar e os filhos da burguesia foram para a Europa para estudar e os imigrantes europeus chegaram aqui. Foi uma troca cultural muito rica e isso colaborou com as artes no Brasil. É importante vermos as características gerais da arte moderna, no quadro amarelo. Foi um marcante por integrar várias expressões artísticas, pinturas, esculturas, literatura e música em 11 a 18 de fevereiro de 1922 em São Paulo. E foi marcante por integrar várias expressões artísticas como pintura, escultura, literatura e música. E todos se influenciaram de alguma forma, não somente ficando na literatura, no parmesianismo, que foi um movimento literário na França em oposição ao romantismo, tá? Vocês vão acompanhar agora os principais representantes. Os idealizadores brasileiros que ganharam renome, conhecidos pelo G5, que foi a Anitta, o Mário, Oswaldo de Andrade, Tarsila e Menotti, fizeram um evento inovador para a época, dando um ar brasileiro e ainda saindo dos conceitos tradicionais para a época, abordando uma linguagem simples e cotidiana. Foram extremamente vaiados e criticados pelos conservadores. Esses modernistas gostavam de afrontar a sociedade. Então, com isso, vocês têm mais ou menos uma ideia de como foi a Semana da Arte Moderna. Foi uma revolução na época, teve muita crítica, jogaram ovos neles, né? Mas isso foi muito importante para a gente desengessar a cultura brasileira. Também nós vimos um pouco do movimento antropofágico. O que foi esse movimento? Foi uma manifestação artística brasileira da década de 20, fundada e teorizada pelo Oswald de Andrade e a Tarsila do Amaral, que foram do grupos dos G5, né? Que esses dois foram um dos 5 que fizeram parte da história, né, da Semana da Arte Moderna. E foi um movimento... foi uma saída, né, para os problemas de identidade brasileiro e como foi um antídoto contra o imperialismo. Foi usado muito primitivismo brasileiro, né, herdado de Breton, do marxismo, né, a psicanálise, né, uma ideologia da poesia de pau-brasil,
né? Uma poesia de exportação, né? Antropofagismo brasileiro, né? Então foi bem interessante esse movimento, né? Eles usavam muito a parte cultural indígena dos afrodescendentes orientais. Também é muito importante nós estudarmos um pouco as vanguardas europeias. Então o que são as vanguardas europeias? Eles representam um conjunto de movimentos artísticos. Isso é extremamente importante para a história da arte, pessoal, né? Então foram movimentos artísticos, culturais, que ocorreram em vários lugares da Europa a partir do século XX. Alguns estilos artísticos se destacaram, pessoal. Então as vanguardas europeias, conforme está ali no meio do quadro, né? Ele tem outras tendências em volta dele, né? Temos ali por datas, né? Como vocês podem ver. O movimento fauvista, 1905, Os Feras, né? Tivemos o movimento cubista, 1908-1911, o movimento futurista, 1909-1910 e o movimento dadaísta, 1914-1918. Também o movimento surrealista, que foi 1924, né? O movimento expressionista, 1904-1905. Também vamos falar sobre o tropicalismo, né? O movimento da Tropicália, que eu gosto muito e é bem bacana, pessoal. A Tropicália, o tropicalismo, é um movimento tropicalista. É um movimento cultural brasileiro que surgiu sob a influência de correntes artísticas da vanguarda e da cultura, né? Da cultura pop nacional e também estrangeira, como o rock and roll, por exemplo, e o concretismo, né? Misturando manifestações tradicionais da cultura brasileira e as inovações artísticas. Tem vários artistas que utilizaram a Tropicália. Vou falar sobre eles logo, tá? Vamos às características do tropicalismo, né? O movimento trouxe várias inovações para o cenário cultural brasileiro, a fim de mudar um pouco a parte da história, né? Usando a psicodelia, né? O cenário cultural brasileiro no final dos anos 60. O movimento, de certa forma, foi corrompido com a arte, obviamente, militante, né? Que trabalhava a situação política do país na época da ditadura também militar, golpe 64. E tinha a melodia como sustentáculo para essa mensagem. Então existiam muitas mensagens subliminares atrás disso, né? Porque era muito proibido falar sobre liberdade de expressão. E alguns artistas que passaram pela Tropicália foi o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, Tom Zé, os Mutantes, Gal Costa, Chico Buarque, a Rita Lee, Nara Leão, entre outros, né, pessoal? Quem quiser pesquisar mais, fique à vontade. Tropicália, artistas do tropicalismo. Com isso, falamos um pouco sobre o primeiro bimestre, brevemente, tá? Logo postaremos mais coisas, conteúdo para o segundo bimestre. Boa sorte aí, pessoal. Um abraço para todos.